Para a nossa meditação desta noite, nós vamos ler o texto de João, capítulo 2, do versículo 12 até o 23. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Deus. É certo que nós lemos no culto, na verdade, no último culto que nós fizemos no templo, este mesmo texto. Mas vamos olhar esse texto por um outro ângulo. Esta semana, eu estava fazendo uma meditação de Páscoa para os professores e alunos do Instituto Presbiteriano de Educação, aqui de Cotia, e esse foi o texto que me veio para falar exatamente da Páscoa. Jesus vai para a festa de Páscoa, que durava alguns dias, e quando ele vai, ele encontra o templo completamente usado para outra coisa. Havia, sim, todo o ritual, os sacrifícios, os sacerdotes estavam lá, os pecadores podiam levar as suas ofertas, mas muitos levavam dinheiro para ali comprar o boi, a ovelha, o cordeiro, as pombas, todo tipo de sacrifício que era exigido. Jesus os expulsa todos. Mas o que nós percebemos com o que estava e o que Jesus veio fazer é que Jesus veio para restaurar o santuário. Estavam todos ali, envolvidos com as coisas da Páscoa, com a festa da Páscoa, mas sem perceber nada do que aquilo tudo simbolizava. Estavam tão ocupados com os símbolos, com os bois, as ovelhas e os pombas, que nem percebiam que os bois, as ovelhas, eram um sacrifício substituto do próprio pecador. Esqueciam que as pombas eram uma oferta para a purificação daquele que havia passado por impureza. Esqueciam que aquele pátio onde eles estavam era um sinal de que a adoração a Deus estava aberto para todos. Outros podiam se render a Deus e também adorá-lo. Os gentios podiam usar aquele pátio para isso. Principalmente esqueciam que o templo em si, e anteriormente o tabernáculo, era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Estavam ali tão ocupados com as coisas da festa, talvez com as reuniões em família, com tudo o que deviam fazer, e esqueciam do que aquilo tudo significava. Esta semana, e olha que eu acho que nesses dias eu saí praticamente uma vez por semana. Eu saí na segunda-feira para ver algumas coisas de mercado que era preciso, e a 1 metro de distância na minha frente estava uma família inteira. Um casal com um filho pequeno fazendo compras. Já era uma irregularidade, o ideal é que vá apenas um de cada família. Mas ainda assim, eles não estavam fazendo compras, realmente. Estavam ali comprando ovos para a Páscoa. E compraram um monte de ovos. E iam conversando para o tio, para o primo, para a avó, para o sobrinho, para a mãe, para não sei quem. E
estavam todos ocupados com isso, sem se preocupar com as coisas. O que significa tudo isso? O que significa a Páscoa? E olha, é bem possível que nós mesmos, os cristãos, os crentes, que entendemos que ovo não tem nenhuma ligação com a Páscoa, muito menos chocolate, mas havia outras coisas ali naquela festa. E nós é bem capaz de irmos para o culto e estarmos preocupados com a apresentação do coral, se alguém desafinou ou não, e não nos preocuparmos quem está sendo adorado. Talvez nos preocuparmos com o tipo de instrumentos, se eles estão num andamento rápido ou mais lento, se estão todos harmoniosos, e não se preocupando que estão ali a equipe de louvor para conduzir toda a igreja para adorar o Senhor. Estamos tão preocupados com as coisas envolvidas na festa que esquecemos o propósito da festa. E nos nossos dias é exatamente isso que tem sido a Páscoa. Todo mundo se preocupando com presentes, com bolos, chocolates, tortas. Depois de eu ir no mercado, alguns dias depois, no noticiário nacional, mostrando uma fila imensa de pessoas amontoadas para comprar algumas coisas para a ceia de Páscoa. Nós estamos vivendo daquele mesmo jeito que Jesus encontrou. Eles não percebiam as coisas que ali estavam. Talvez estivessem todos envolvidos naqueles dias que antecediam a Páscoa, encontrar um cordeiro perfeito, sem defeito, para assá-lo. Estavam todos preocupados com o cordeiro, com o tempo, com o assar, com chamar os vizinhos, com reunir a família, esquecendo que aquele cordeiro era a lembrança de que o povo de Deus também teria o seu primogênito morto, a menos que cresce que Deus aceitaria o sangue de um substituto, a morte de um inocente no seu lugar. Esqueciam que a própria festa da Páscoa era a lembrança de que eles foram escravos e agora não mais eram. Nós é bem capaz de estarmos todos envolvidos com os eventos, com as cerimônias, com os objetos, as comidas, a linguagem do pastor, se ele errou a pronúncia de uma fala, de uma palavra, ou de um irmão que esqueceu uma parte da letra de um hino enquanto estava louvando a Deus, sem se preocupar o que aquele hino está cantando para Deus e nós acompanhando. É hora de entendermos que talvez nós estamos incorrendo no mesmo erro que Cristo encontrou o seu povo naqueles dias. Só que Jesus não apenas encontrou o erro, não apenas mostrou e fez uma limpeza ali no templo. Ao ser perguntado de alguns sinais, Jesus Cristo se oferece como ele mesmo a significação perfeita de tudo aquilo que estava simbolizado. O cordeiro que era sacrificado e tinha o seu sangue pintado nos umbrais e nas vergas da porta, era um sinal de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, porque é só ele que tira o pecado do mundo. Aqueles outros tantos cordeiros, bois e bodes, nunca tiraram o pecado. Era a esperança, a expectativa de um inocente que morresse a morte do culpado que crê, é que o fazia inocente. E nós esquecemos, como eles, do significado que era a Páscoa. Não só isso, a Páscoa era comida às pressas, um sinal de que eles fugiriam no outro dia, faziam a vigília da noite comendo às pressas, porque no outro dia sairiam daquela terra de escravidão, que é um sinal de que nós que recebemos Cristo e que nos alimentamos do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, agora temos que às pressas fugir da vida de escravidão do pecado. O próprio Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele estava falando da liberdade do pecado, não da liberdade do jugo opressor de Roma naqueles dias, que talvez alguns pensassem.
Mas não era isso, era da prática do pecado. Ele mesmo diz no mesmo texto de Romanos 8, de João 8, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Muito mais do que isso, o próprio templo, a existência do templo e antes do tabernáculo era sinal da presença de Deus no meio do povo. E por isso Jesus fala: destruam este santuário e eu reconstruirei em 3 dias. Ele falava do seu próprio corpo. Ele estava ali em pessoa. A palavra de Deus, logo no primeiro capítulo de João, no versículo 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é a mesma palavra de tabernáculo. Se a gente fosse inventar uma palavra na língua portuguesa, um neologismo, diríamos: ele tabernaculou entre nós. Ele construiu, veio fazer a sua morada entre nós. É isto que significa Jesus no seu corpo presente, é o tabernáculo de Deus vivo diante dos olhos daqueles que estavam lá. Jesus está mostrando: eu sou toda a significação de tudo isso que vocês fazem. Da Páscoa, da fuga do pecado, da presença de Deus no meio do povo, de todos os sacrifícios, de todo o derramamento de sangue, todo o clamor a Deus através de um sacerdote, estava apontando para Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Às vezes nós estamos participando do culto, esquecendo de que só podemos fazer por causa de Cristo, porque ele nos reaproximou de Deus. Aquele que está em Cristo não tem mais nenhuma condenação e agora é reconciliado com Deus mediante a fé. Tem paz com Deus, nós que éramos inimigos por causa do nosso pecado. Nós temos que olhar a partir daí que Jesus também, logo depois, vai começar os seus diálogos com várias pessoas, primeiro com Nicodemos, depois com mais a mulher samaritana, e vai falar com ela que não é mais o lugar, porque em todo lugar nós podemos adorar o Pai, não é mais neste ou naquele monte, porque agora nós somos o santuário do Espírito Santo. Cristo enviou o seu Espírito para viver em nós, em todos aqueles que o recebem. E como estamos tratando o santuário de Deus que somos nós? Nós olhamos para esse texto não como a purificação do templo, mas como a restauração do santuário, porque Jesus traz toda a atenção exatamente para esse. Destruam este santuário, eu reconstruirei em 3 dias. A ressurreição de Cristo foi a reconstrução do santuário, do templo, que era o seu próprio corpo. Assim como nós somos o templo do Espírito Santo. Que nós usemos tudo isso que nós lembramos destes eventos de Páscoa que lemos na Escritura, para lembrar de restaurar a nossa vida, o nosso corpo. É o santuário do Espírito Santo, então não podemos usá-lo de maneira leviana, não podemos ser relaxados, não podemos ser desmazelados com as coisas de Deus, colocando Deus em primazia. Talvez participemos do culto só preocupados com o culto, com o tempo, com a linguagem, com a letra, com a pompa, com o hino, com a circunstância. Esquecemos de que simplesmente adorar não é algo tão pequeno, mas é grandioso. Nós podemos nos aproximar de Deus. Nós que éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados, fomos perdoados e temos paz e podemos nos aproximar dele. Nós que não conseguimos deixar de pecar, agora temos o Espírito que nos guia e luta contra a nossa própria inclinação para fazer aquilo que agrada a Deus, nos capacita a guardar a palavra do Senhor. Que nós busquemos restauração do santuário de Deus, do santuário do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. Que nós
à semelhança de Jesus, não nos preocupemos somente com as formas, com as comidas, com as cerimônias, com os eventos, as personalidades, mas nos ocupemos em adorar a Deus, em colocar o nosso coração, como fizemos há pouco na oração de confissão de pecados diante do Senhor, de ofertar a Deus os nossos louvores, mesmo que aqui e ali desafinemos, que não saibamos cantar direito, porque não somos cantores profissionais, mas que nós louvemos a Deus, cantando como podemos, como sabemos, exaltando com liberdade de falar quem é o Senhor para a nossa vida. Que essa Páscoa seja outra a nossa preocupação, que não as comidas, as coisas, as cerimônias, mas que seja a vida aos pés de Deus. Não somente nesta data, neste domingo, mas em todos os dias que nós nos voltemos a Deus assim. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, louvamos o teu nome. E hoje nos ajuntamos para te louvar. Se separamos este tempo porque o Senhor mesmo nos deu este dia para ajuntamento, é por tua graça, por tua bondade. Se podemos cantar, orar, falar contigo, ouvir a tua palavra e compreender, é porque o teu Espírito nos move a isso e nos capacita a compreender as coisas espirituais. Graças te damos e louvado é o teu nome. Que nós nos preocupemos para que a nossa vida, para que todo o nosso ser, que é santuário do teu Espírito em nós, seja condizente com este Espírito que em nós habita. Que não seja preciso fazer um chicote de cordas para limpar a nossa casa. Que nós entendamos o nosso culto, a nossa vida, a nossa adoração, principalmente porque podemos fazer, por causa de Cristo. Ele é a mediação da nossa oração, da nossa adoração, de todas as bênçãos que recebemos. Ele é o pagamento pelo nosso pecado. Ele é a segurança de que voltará para nosso resgate final. Ele é a primícia, porque nós vamos ser toda a plenitude da colheita. Que o Senhor assim nos abençoe a vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.